Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, à nossa videoaula de hoje. E hoje a gente vai aqui iniciar a nossa videoaula falando sobre NR e algumas delas que são muito úteis, fazem parte da nossa profissão. O que é NR? NR são as normas regulamentadoras, certo? De acordo com a ABNT. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E hoje a gente vai abrir nossa aula falando sobre a NR6. O que é a NR6? Para que serve? Também vamos falar sobre a NR23, a NR26, a NR33 e a NR35. Sobre para que cada uma delas serve e sobre o que trata cada uma, certo? Então vamos iniciar aqui com a NR6, que trata sobre os EPI. O que é EPI? Então, EPI é todo equipamento individual, de uso individual, destinado à proteção do trabalhador, à saúde e à integridade física daquele trabalhador. Quando não é possível eliminar o risco ou neutralizar através de medidas de proteção coletiva, ou seja, aqueles planos que são projetados, que são feitos coletivamente. Então é implantado aí o uso de proteção individual para cada trabalhador, o EPI, equipamento de proteção individual. Ainda sobre a NR6, existe aí uma infinidade de outros equipamentos de proteção individual para os mais diferentes tipos de riscos. Todos têm sua utilidade e limitação. É como se você pegasse aí um ventilador e colocasse ele para preparar um suco, para bater uma fruta. Não tem como, não tem possibilidade. Vamos imaginar aí o EPI exercendo outra função, a não ser a proteção do trabalhador. Então, que ele seja utilizado da forma correta. O fator mais importante que determina a eficácia desse equipamento é a postura adequada adquirida pelo trabalhador, certo? Então, está aí uma observação: use os EPIs, mas com obrigação, é um direito seu, para sua proteção, para a proteção de sua vida, para que no fim de cada dia de trabalho a gente possa retornar para os nossos lares seguros, sem nenhuma lesão, sem ter sofrido nenhum acidente, para que a gente mantenha a nossa integridade física com a maior segurança possível. Então, aí o uso dos EPI, dos equipamentos de proteção individual. Agora a gente vai falar sobre a próxima NR, que no caso é a NR que eu considero uma das mais importantes dentro aqui da nossa profissão de bombeiro, certo? Que é a NR23, que trata sobre proteção contra incêndio. Falando aí algumas disposições gerais delas, temos aí uma das principais, que determina que todas as empresas devem ter proteção contra incêndio, para que no caso de um sinistro, surgimento de um sinistro aí, essa empresa consiga atender, consiga evitar aí um dano maior, certo? Ou a destruição do local de trabalho. Também deve ter aí saída suficiente para a rápida retirada dos trabalhadores, para que esses trabalhadores saiam durante uma evacuação com segurança. Essas portas de saída de emergência, chamadas saída de emergências, sejam suficientes para atender a quantidade de trabalhador, de acordo com o tamanho do espaço e a quantidade de pessoas ali. Essas portas têm que conseguir, em menos tempo possível, dar vazão aí para que esse pessoal saia com segurança do local desse incêndio, certo? Também, lógico, tem que ter aí os equipamentos suficientes para poder combater aí o seu princípio já no início, antes de se propagar, tomar proporções aí inesperadas e que fuja ao controle do homem. Então, que a gente
também tenha, né, ligados a esses equipamentos, pessoas adequadas, pessoas instruídas, treinadas, capacitadas para poder fazer o manuseio corretamente desses equipamentos e conseguir com eficácia combater e fazer aí a sua extinção. Então, se houver equipamentos, se não houver funcionário, não houver pessoas profissionais treinados aí para poder operar esses equipamentos, de nada vale, né? Então, uma coisa tem que manter a outra, tem que ter pessoas. Se houver, não tiver essa parceria aí, não tiver essa ligação, então fica complicado de trabalhar a questão da prevenção e assim, caso seja necessário, até um incêndio, o princípio de incêndio é um sinistro inesperado. Chegando a uma conclusão aí sobre a NR23, uma atuação em conjunto, né, onde cada funcionário aí, ao detectar um problema, um incidente, ele deve aí imediatamente passar essa orientação, passar esse relatório para seu supervisor, para que esse supervisor, junto aí ao órgão competente, ao dono da empresa, não sei, a pessoa que ele esteja subordinada, repasse e seja assim solucionado esses problemas o mais rápido possível antes, né, a fim de evitar aí um acidente, a lesão de uma pessoa ou até a perca de uma vida, né, a perca de um funcionário, a perca de um ser humano. Então tem que haver aí essa parceria, tem que ter essa combinação, tem que ter esse diálogo, né? Não vai adiantar nada você detectar um problema e você não passar e essa pessoa que receber esse relatório também não tentar solucionar esse problema. Então, como se vê, né, estaremos trabalhando aí a base da pirâmide, o problema, como diz o ditado, arrancando o mal pela raiz, ou seja, aí a gente está trabalhando desde o crescimento da árvore, então forma pirâmide, eliminando aí as causas do sinistro, no caso, né? Agora vamos falar aqui sobre a NR26, que trata sobre sinalização de segurança e fixa, né, cores que devem ser usadas, padrão, né, são cores padrões que devem ser utilizadas nos locais de trabalho para a segurança do ambiente, materiais e prevenção de acidentes também, né? Essas cores são determinantes. E esse emprego de cores ou rótulos pode ser através de palavras e medidas preventivas de acordo com as normas oficiais da ABNT. Vocês lembram o que é a ABNT? O que significa a sigla ABNT? Bom, a sigla ABNT quer dizer a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, de acordo com essa associação, essas cores são padrões onde elas forem fixadas, ela tem que atender essa NR26, certo? Temos aqui uma determinação que o vermelho são para cores na segurança do trabalho, e aqui na nossa profissão elas são determinantes porque elas são padrão para equipamentos de proteção contra incêndio, né? Ela distingue aí indicar, aliás, equipamentos de combate a incêndio como os extintores, hidrantes, tubulações, hastes, válvulas de incêndio, quer dizer, tudo aí que é ligado na área de prevenção, de combate ao incêndio, né? Caixa de alarmes, bombas, sirenes, localização de mangueiras, portas de saída de emergência, a porta corta-fogo. Então elas são todas indicadas aí pela cor vermelha. Assim também como a mangueira do acetileno, né, que no caso aí é o tradicional o maçarico, e também para botões de paradas de emergência de equipamentos. Na nossa área ela é muito clássica, muito visível, muito indicativa na questão dos equipamentos de combate ao incêndio. Aqui tem a determinação de algumas cores, né, como vocês conseguem visualizar aí no slide, e a gente utiliza muito aqui, né, como está aí determinante, no primeiro, os equipamentos de combate ao incêndio, que é muito
visível aí na cor vermelha. Visível não é padrão, atende o padrão da cor vermelha de acordo com a NR26. E a amarela para sinais de advertência, né? Eu vou falar aqui sobre as cores que a gente mais utiliza dentro da nossa função. É a verde, que quer dizer, aí que simboliza, é muito característica das sinalizações de emergência na cor verde, que quer dizer seguro, local seguro, certo? Então aí fica essa tabela para que vocês possam visualizar algumas cores indicativas, né, de acordo com a NR26, algumas cores padrões. Agora a gente vai falar aqui sobre a NR33, que trata de espaço confinado. O que é espaço confinado? Então, é todo e qualquer área ou ambiente não projetada para ocupação humana, certo? Contínua. Então, todo aquele espaço que não suporta uma pessoa, vamos dizer assim, que ela um buraco não é apropriado para uma pessoa, lógico, certo? Uma caverna é espaço confinado, né? Então, aí alguns exemplos, né, dos poucos que eu lembrei, que se encaixa aí dentro desse espaço confinado, né? Tem aí algumas indicações, né, do que define o espaço confinado. Uma delas, né, bem característica, pode, nesse local, né, normalmente ele vai ser deficiente, ele vai ser insuficiente a questão da geração, né, de conter naquele local o oxigênio, que é o ar que a gente respira. Então ele pode existir a deficiência ou até demais, né, aí como fala no tópico aí, do oxigênio. Então, um espaço que esteja sujeito à acumulação de contaminantes tóxicos também é considerado aí como espaço confinado. Então, se ele é para acúmulo, ele tem lá equipamento, contaminantes, aliás, tóxicos ou inflamáveis, e logicamente ele não vai ter aí a circulação de oxigênio suficiente para que um ser humano possa respirar com qualidade, né? Então, só um lembrete aqui, né, continuando ainda falando sobre a NR33, garanta sua vida e a de seus companheiros, conhecendo e exigindo trabalhos seguros em espaços confinados. Segurança é participação, colaboração e, acima de tudo, responsabilidade de todos. Muito mais ainda para nós profissionais dessa área de segurança e prevenção da vida, né? Então, essa NR também é uma das muitas principais da nossa profissão. Agora falando aqui sobre a NR35, que trata sobre sobre trabalho em altura. A NR35 são trabalhos em altura. A NR35, né, que é a norma regulamentadora, que refere-se a trabalho em altura. A altura é a norma que estabelece os requisitos mínimos e medidas de proteção para o trabalho em altura. Então, ele envolve aí planejamento, organização, a execução de forma a garantir a segura e a saúde do trabalhador que ali está exercendo seu trabalho nas alturas, né? Ela é composta pelos seguintes tópicos: objetivo e campo de aplicação, né? Responsabilidades, capacitação e treinamento. Lógico que essa pessoa tem que ser capacitada, ser capaz de operar esses equipamentos e treinada para, na hora da necessidade, saber o que fazer com cada equipamento, equipamento que ele está atuando em altura. Planejamento, organização e execução, EPI e EPC. EPI, como eu já falei anteriormente para vocês, é equipamento de proteção individual, e EPC é equipamento de proteção coletivo, né? Então, refere-se também, inclui aí esses dois tópicos, certo? Dando continuidade aqui, investir em segurança não é cumprir a legislação, é antes de tudo preservar o ser humano, preservar a vida.
essa frase aí para que a gente recorde toda vez que a gente for executar nossos trabalhos utilizando qualquer um desses equipamentos que seja de segurança para a nossa vida. Finalizando aqui, né, como eu já falei para vocês aqui, sobre as NR, a importância delas, né, para que é que serve cada uma dessas. Então a gente vai, no próximo vídeo, falar para vocês, né, começar a orientar vocês com relação à colocação, né, a desenvolver, vamos dizer assim, os nós e amarrações. Eu vou começar a passar para vocês no próximo vídeo. Então, pessoal, por hoje é só. A gente finaliza essa videoaula. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, pode deixar aí nos comentários junto à nossa plataforma, e a gente vai, da melhor forma possível, tentar esclarecer sua dúvida e atender aí sua necessidade. Então, desde já agradeço, é um prazer imenso estar com vocês novamente e até o nosso próximo vídeo. Então, pessoal, um abraço, tchau!